curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação é 5 estrelas no Guia do Estudante Abril. O projeto da UNB vai medir as mudanças de temperatura e umidade relativa do ar no Distrito Federal. Imagens de Lisboa é o novo livro do fotógrafo e professor Marcelo Feijó. Nossa reportagem foi ao lançamento e conversou com o autor. Há 30 anos, o Brasil perdeu o cineasta Glauber Rocha. Em Brasília, uma semana de atividade relembrou a obra premiada de Glauber. Olá! Está no ar mais uma edição do Campus, produzida pelos alunos de jornalismo da FAC. A Faculdade de Comunicação da UNB está muito bem classificada na nova edição do Guia do Estudante Abril. O repórter Rudá Moreira tem as informações. O Guia do Estudante avalia e classifica cursos das faculdades públicas e privadas de todo o país. Ele serve como referência para estudantes na hora de escolher aonde vão prestar o vestibular. O curso de jornalismo da UNB acaba de receber a 5ª estrela, que é a nota mais alta. E eu converso agora com o professor Davi Renaud, que é o diretor da Faculdade de Comunicação da UNB. Tudo bom, professor? Tudo bem. O que representa essa nota do curso de jornalismo para a Faculdade de Comunicação em geral? Acho o seguinte, isso representa, no fundo, um reconhecimento de todo um trabalho, de um esforço que vem sendo feito ao longo dos anos. Como você sabe, a faculdade passou por um processo de reforma física e a partir de 2009. Tem mais de um ano que a gente está nas novas instalações e isso se aliado ao projeto pedagógico, aos planos de ensino, a uma reforma, a uma revisão curricular que a gente fez, isso vai contribuindo para que você tenha um ensino de melhor qualidade. O Laboratório de Climatologia Geográfica da UNB iniciou um projeto para medir as mudanças de temperatura e umidade relativa do ar no Distrito Federal. Espalhadas por Brasília, essas pequenas colmeias abrigam um sensor que monitora o clima no Distrito Federal. Esse aparelho é a linha de frente do projeto coordenado pela professora Ercília Torres, especialista no estudo dos climas de diversas regiões. Esse projeto, ele nasceu da nossa percepção de que nas áreas urbanas do DF a gente não tem nenhum registro de como que se comporta a temperatura e a umidade relativa do ar. Os 20 mini-abrigos estão distribuídos no campus Darcy Ribeiro, em Taguatinga, no Gama e em Sobradinho. Existem sensores, inclusive em pontos específicos do Parque Olhos d'Água, na Asa Norte. Ao mesmo tempo que esse equipamento está registrando os dados, a gente distribuiu uns formulários para as pessoas que trabalham ou residem próximo de onde está o ponto de coleta, para que elas façam um registro do que elas estão sentindo com relação ao tempo. Vale lembrar que na segunda quinzena de agosto, a umidade do ar atingiu o menor nível em 7 anos, chegando a 10%. Os estudos se encerram no começo das chuvas, geralmente início de outubro, e só recomeçam no período de seca do ano que vem. Em Brasília, uma semana de atividades homenageou os 30 anos de morte do cineasta Glauber Rocha. Foi o projeto Da Fome ao Sonho, promovido pelo coletivo Roda Moinho. A repórter Denise Ribeiro acompanhou as comemorações. Em Brasília, os muros ganharam imagens e frases de Glauber Rocha. Durante a penúltima semana de agosto, o coletivo Roda Moinho relembrou a vida e obra do cineasta através de debates, exibição de filmes e até mesmo uma festa de morte. A retrospectiva aconteceu no Memorial Darcy Ribeiro, no campus da UNB e no Ponto de Cultura Avessa, na Ceilândia. A ideia de fazer em Ceilândia, que é um lugar que não tem cinema comercial, é justamente descentralizar do plano e também fazer com que as pessoas que moram no plano, que são da elite brasiliense, possam conhecer também a realidade das cidades satélites e periféricas. Glauber Rocha nasceu em 1939 em Vitória da Conquista, na Bahia. Aos 20 anos, produziu Pátio, seu primeiro curta-metragem. Em 1964, Glauber se tornou o cineasta brasileiro de maior prestígio internacional com Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme, inspirado na miséria e fanatismo do povo sertanejo, foi premiado no Festival de Porreta, na Itália. Se entrega, Corisco! Com Terra em Transe, Glauber ganhou o troféu Luiz Buñuel no Festival de Cannes de 1967. O longa conta a história do poeta e jornalista Paulo, que oscila entre diversas forças políticas ao tentar mudar a ordem social de Eldorado, um país imaginário. Estão vendo que é o povo? Um imbecil.
Um analfabeto. Um despolitizado. O cineasta também conquistou o prêmio de melhor direção com o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, no Festival de Cannes de 1969. Na ficção, Antônio das Mortes é contratado para matar um novo líder cangaceiro no interior do país. Durante a missão, o matador se confronta com os jagunços e com um velho coronel que domina a região. Apesar do reconhecimento internacional, o cineasta ainda é desconhecido no Brasil. Você conhece esse personagem? Não, nunca vi ele. Não conheço. Não. Essa imagem do Glauber Rocha, né? Essa frase é dele também, Sonho de Olhos Abertos. Glauber Rocha deixou como legado os premiados filmes O Espírito Transgressor do Cinema Novo e O Sonho de um País Sem Miséria. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia dizer o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber. Que há de ser. Imagens de Lisboa, no espelho da fotografia, é o novo livro do professor Marcelo Feijó. Ele é fotógrafo e dá aulas na Faculdade de Comunicação da UNB. Marcelo Feijó escreveu em parceria com o português Vitor Matias Ferreira. O livro Imagens de Lisboa, no espelho da fotografia, é resultado da pesquisa de pós-doutorado do fotógrafo e professor Marcelo Feijó. A pesquisa foi feita em Lisboa no ano passado. Ao lançamento, compareceram amigos, familiares e colegas da Faculdade de Comunicação da UNB. E uma forma também de nós colocarmos nosso pensamento, as nossas experiências, né, do trabalho, da pesquisa, disponibilizado para que outras pessoas que não tenham acesso às nossas aulas, não convivam conosco naquele ambiente acadêmico, possam ter acesso a essas ideias, conhecer essa experiência. O livro dos professores Marcelo Feijó e Vitor Matias Ferreira reflete sobre as transformações do modo de vida dos moradores de Lisboa, a partir de 2.300 fotografias históricas da cidade. Todo esse acervo fotográfico se encontra hoje na Assembleia Municipal de Lisboa. Não nos limitarmos a evocar o passado, mas a aprofundar essa relação em termos de presente. Para que o leitor possa conhecer todas as imagens que fizeram parte da pesquisa, foi criado um blog. Ele é complemento do livro www.imagensdelisboa-no-espelho-da-fotografia.wordpress.com. O livro ele é também um diálogo intercultural, porque ele é uma leitura luso-brasileira de um patrimônio imagético universal que é Lisboa. O livro Imagens de Lisboa pode ser encontrado em grandes livrarias da cidade e também em livrarias do campus da Universidade de Brasília. As repórteres Paulina Daniel e Juliana Freitas conversaram com o professor Marcelo Feijó no estúdio. Vamos acompanhar? Marcelo Feijó é professor de Fotografia e Análise da Imagem da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília há 15 anos. Imagens de Lisboa é o terceiro livro que ele escreve. Professor, por que um livro sobre as fotografias de Lisboa? Na verdade, é o resultado de uma continuidade, de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há muitos anos a respeito das imagens das cidades. E Lisboa se enquadra numa dessas pesquisas, numa dessas vertentes que eu tenho desenvolvido. Então, o fruto de um projeto de pós-doutoramento. Pós-doutoramento, muita gente pensa, mas o que é um pós-doutorado? Pós-doutorado é simplesmente o significado da continuidade de uma pesquisa de um professor. Então, um professor que integra um programa de pós-graduação, ele continua a trabalhar, faz seu doutorado, começa a trabalhar, a orientar, e continua ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo uma pesquisa, chega uma hora que você tem de parar um pouco para fazer uma pesquisa de forma mais aprofundada. Então, pós-doutoramento, na verdade, é isso, significa que é uma continuidade de uma pesquisa que vai sendo feita ao longo de muito tempo. Então, eu fiz essa pesquisa na Universidade de Lisboa, junto com o professor Vitor Matias Ferreira, que já havia sido meu co-orientador de doutorado. Então, ele tem um interesse pelo estudo da fotografia a partir da sociologia urbana. E eu sou um fotógrafo, antes de tudo eu sou um fotógrafo. E um fotógrafo se interessou pelo estudo, pela análise da imagem a partir da sociologia urbana. Então nós nos encontramos, ele veio do lado da sociologia urbana e eu do lado da fotografia, nós nos encontramos e esse livro é o resultado desse nosso diálogo a respeito das imagens da cidade, mais especificamente da cidade de Lisboa, que é uma cidade que me encanta muito,
que eu gosto muito de estar em Lisboa, de trabalhar com as imagens sobre Lisboa. E esse livro, na verdade, então, é o primeiro de uma trilogia que eu quero fazer nessa relação cidade e fotografia. O primeiro é sobre Lisboa, o segundo sobre Brasília, outra cidade que me encanta também do ponto de vista da imagem e a cidade na qual eu vivi a maior parte da minha vida, e um terceiro sobre São Paulo, que é também essa cidade que explodiu, que cresceu de uma forma inesperada no início do século XX e que produziu todo um resultado de imagens muito interessantes. Como é um texto escrito a 4 mãos? Olha, é um desafio e é muito bom escrever a 4 mãos, e no caso aqui, nós escrevemos a 4 mãos e é uma conversa mesmo. Eu escrevi, grande parte da minha teoria, do meu aporte teórico que eu trago para esse livro, vem de estudos sobre a obra do professor Vítor Matias Ferreira, que é um professor ilustre em Portugal, professor emérito da Universidade de Lisboa. Quer dizer, professor emérito quer dizer que ele é amplamente reconhecido pelos seus pares. Ele tem um reconhecimento muito grande. Todo o departamento de Sociologia conferiu a ele essa titulação. Ele já é um senhor com 76 anos hoje. E então, nesse livro, nós escrevemos da seguinte forma. Eu fui escrevendo e mandava para ele. Né? A primeira etapa foi a pesquisa em Lisboa. Né? Do tempo que eu tive lá, eu já tinha estado em Lisboa durante o meu período de doutorado. Então eu escrevi uma primeira parte e mandava para ele. E ele ia escrevendo junto, sabe? Então é uma conversa mesmo. Esse livro eu pretendo, sinceramente, gente, eu digo isso com toda sinceridade, é um livro de pós-doutorado, mas eu pretendo que não seja um livro maçante, nem cheio de uma teoria muito complexa, hermética. Não, é um livro simples, que permite uma leitura leve, que qualquer pessoa interessada no assunto imagem, no assunto fotografia, com um mínimo, né, de boa vontade, de conhecimento, consegue ler e transitar por esse livro sem problema nenhum. E você acha que essa pesquisa pode gerar alguma outra coisa, como um ensaio, por exemplo? Sem dúvida. A pesquisa já está gerando. Na verdade, ela quando for lançado agora em Portugal, agora no início do próximo ano, vai ser lançado em Portugal. Aí nós estamos negociando onde será feito esse lançamento. Aí vai ser acompanhada de uma exposição com as fotografias minhas, com um ensaio fotográfico que eu fiz durante esse tempo todo que eu morei 2 anos em Lisboa, e depois agora passei mais 6 meses. Então, ao longo desse tempo, fui fotografando. Como eu disse, Lisboa é uma das minhas musas fotográficas. Eu sou um fotógrafo de cidades, esse é meu tema, cidade sempre. Meu tema tanto como fotógrafo como pesquisador. Então eu tenho uma exposição que está montada que chama Fotografias com Lisboa Dentro. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, não, pronto, acabou. Então ele estaria, por definição, destinado a ser um fracasso, porque na verdade é só um recomeço. Todo trabalho que começa agora e vai gerar outras coisas, certamente. Pretendo fazer muitas coisas ainda. Professor, a fotografia é uma arte do século passado. Como você acha que ela se enquadra atualmente em meio a tantas tecnologias que geram imagens? Muito boa pergunta. Eu acho que a fotografia hoje vive um momento muito rico. Um momento em que surgiu uma predominância das imagens digitais. Então a fotografia, na verdade, ela teve de buscar um outro espaço, ela teve de se reinventar. E o digital, as tecnologias digitais, elas, evidentemente, em algum ponto, elas arejaram a linguagem fotográfica. Mas a base da fotografia continua a ser a mesma. A base da fotografia é a existência de alguma coisa que precisa de ser documentada, de ser registrada. Então, penso que a fotografia vive um grande momento. Professor Marcelo, muito obrigado por ter conversado conosco. Eu que agradeço. Essa edição termina aqui. Até a próxima.